5, 4, 3, 2, quem é que surge? De algum lugar lá no céu. Isso é o que, cara? Se movimentando, se você não sabe, essas porra de você anime, né? é um burro. Essas porra de anime, né? Pelo amor de Deus. Isso é ursinhos carinhosos. Não é assim, carinhoso, é? Pô, meu Deus do céu, isso merece até um... Nossa, Jesus do céu. Vai entrar na geladeira do tricô. Ursinhos carinhosos estão aí pra... Muito bem, então, aqui nós dois que somos, né, ursinhos carinhosos. Nós somos ursinhos e somos carinhosos, não é verdade? Pelas nossas... Eu tento ser carinhoso. Ah, tá, mas ursinho Ursinho nós somos. eu sou. Eu sou o Thiago Queiroz. Aqui é Thiago Berto. E nesse Tricotalks que a gente tá sem o Vitor, porque o Vitor continua naquele dia, que é o dia dele com a Eva, então ele não tá aqui com a gente, está em espírito. Não tá, ele provavelmente já tá dormindo com a Eva, né? Ah, não sei, provavelmente. É. Então aqui, estamos aqui só eu e você, e eu queria... Você não sabe o que eu quero falar. Surpresas. Qual o tema? O tema é o seguinte, cara, eu queria falar sobre contar histórias pros nossos filhos. Eu conto várias. Tu conta várias mesmo? Várias, eu invento várias. Porra, olha isso, eu queria aprender isso com você. Na verdade, assim, eu ainda quero fazer um programa só sobre isso. Chamar alguém que manja das paradas e tal, pra gente conversar. Mas eu queria já contar um pouco da minha dificuldade, que é ler história, cara. Assim, Você não gosta de ler porque, as histórias? Não, porque eu tenho uma dificuldade que eu fico com sono. E assim, Sim, a sim. Anne também é assim. A gente começa a ler um livro pra eles. Eu não gosto de ler nenhum dos... Ele tem uma porrada de livro, mas eu não leio nenhum deles. Eu crio todas as histórias. Ah, entendi. Eu não leio. A Você Maíra lê. inventa. A Maíra lê vários livros pra ele. Ele pede vários. Mas sempre que sou eu, ele pede livro e fala: Não, filho, papai vai inventar uma história aqui, ó. Aí ele fica, Vai puta inventar que uma merda, história. outra história merda. Não, ele até gosta. Ele pede, às vezes, pra eu, tipo, na noite seguinte, ele pede pra eu contar a mesma história que eu inventei na noite anterior. E eu não lembro. Que é aleatória, E aí né? eu dou Aí eu, tipo, eu sei mais ou menos qual era o escopo da história, e aí eu falo de novo a mesma história, mudando algumas coisinhas e tal. Tá, mas deixa eu pensar aqui. Você conta histórias inventadas, mas elas têm base em alguma história real por trás? Tem sempre com base tentar fazer com que o moleque seja menos um demônio. Que isso, cara? Entendeu? Então é com... Tem sempre base em, Tem tipo, uma... em como é que fala? ajudar, em ajudar. Como é que fala o nome? É uma moral. A moral é sempre ajudar a mamãe, ajudar papai, Não respeitar o vovô, dizer a vovó, não quando o Satanás bater os pedir pra amigos, entrar no seu corpo, não né? bater nos amiguinhos. Tá certo. Entendeu? Ou então, tipo, não, tô com medo disso. E eu faço uma história que tente mostrar pra ele que ele não precisa ter medo daquilo, daquela forma, sabe? Tipo, eu tento brincar Olha com as só, coisas o e tal. Alberto contador de histórias. RPG, rapaz, RPG, roleplay games. Roleplay, É muito nunca pensou, roleplay. né, que isso te ajudar. Muito GURPS, Porra, né? rapaz, muito roleplay game, rapaz. Aqui a gente... Muito Tagmar. Nossa, gente, você não tá entendendo. A gente jogou muito RPG, a gente ia criar personagem. Eu tenho mais personagens na minha cabeça que qualquer ator da Globo. Olha só que bonito, hein, cara? Rapaz, É eu bonito. não sei interpretá-los. Claro. Entendeu? Para um público. Mas na minha cabeça eu tenho desde o nascimento do personagem, nascimento, parto dele, até a hora da morte. Pô, na que bonito, cabeça. cara. A Anne, ela tem uma tatuagem na perna dela que é de um personagem de RPG dela, que morreu. Aí ela fez uma homenagem. Não, eu tenho um amigo meu que era o mestre do RPG que a gente tinha, ele fez o meu desenho do meu personagem. Eu tenho lá numa pastinha até hoje, tá lá guardadinho. O dia que eu tiver dinheiro, eu tatuo ele também. Sério, é um mago fantástico, chamado Ninguém. O nome dele é Ninguém? É. Tá, olha só, isso aqui não é sobre RPG, então Não, vamos voltar. mas era isso, tipo, eu tenho essa... Facilidade, não é bem digamos uma assim. facilidade. É só... Hábito. Eu pego coisa do cotidiano e vou falando, e vou indo. Ou então pego histórias que eu já conheço, né, que tem um viés interessante, vou falando dela até que chega uma hora que o moleque apaga. Então, mas essa que é a minha dúvida. Você conta histórias do zero, que para servir um propósito que você quer fazer com eles, de falar sobre alguma coisa especificamente, ou você faz adaptações de outras histórias? Que, tipo assim... Eu falo, cara, eu vou misturando tudo que aparece na mente na hora. Isso aí não tem... É completamente aleatório. Porque pra ele não importa. Entendeu? Pra ele que importa é que ele tá sendo entretido. Tá, entendi. Entendeu? Se ele tá sendo entretido com a história do Tom e Jerry, lembra? Tem um episódio do Tom e Jerry que o Jerry ajuda um elefante tirando um espinho da pata do elefante. Não sei se você lembra Essa dessa história é antiga, né? De qualquer bicho que ajuda um elefante. Mas o que acontece? Historicamente, o elefante não tem medo do rato.
certo? O Noah Então, agora... isso é uma fábula conhecida, eu porra. quero a história do ratinho com o elefante. Tá. Aí eu vou lá e aí eu mudo um pouquinho da história. Eu falo dessa história, mas de uma forma diferente. Tá, entendi. Entendeu? Eu crio, né? Por exemplo, no desenho não tem muito da conversa do elefante com o rato. Eu crio a conversa do elefante com o rato, deles se socializando, tornando-se amigos, essas coisas e tal. Saquei. Não, tá, tudo bem, eu entendo. Eu normalmente o que eu faço é contar uma história clássica, mas eu dou uma mexida nela, principalmente pra tipo, fazer ela ficar aceitável pros dias de hoje. Então, tipo, sei lá, também, os Três Porquinhos. Legal. Eu conto muito Três Porquinhos, mas eu conto no ponto de vista que, tipo, depois eles não vão matar o lobo, tá ligado? Não precisa lá matar o lobo. Que, tipo, o lobo no final, ele entra pela chaminé e eles cozinham e comem a porra do lobo. Sim, não, cara, assim, por exemplo, você pode pegar essa história e dizer que o lobo era uma pessoa que ele era mau, que ele não entendia, que ele só queria isso porque ele não estava entendendo, que ele estava chateado com os porquinhos e tal. E aí depois, no final das contas, sei lá, se tornaram amigos. Eles foram lá e conversaram com o lobo. O fechamento era esse, normalmente. Não, tipo, eles descobrem depois que o lobo tava com fome. E aí, tipo, pô, cara, tu não precisa comer a gente, tá com fome, pô, pede aí que a gente dá uma moral. Aí, tipo, eles jantam juntos. Entendeu? A Anne não gosta muito disso porque ela fala assim, pô, mas ele é mau, cara, você não tem que dar comida pra gente mal. Eu falo assim, pô, peraí, não, aí, tudo bem, tem uma diferença aí. Tem o contexto de por que ele é mau. Pois é, porque tá com fome. Entendeu? Não, mas tipo, você não precisa explicar a natureza de um lobo pra uma criança. Tô falando natureza de um lobo real. Por que ele come? Ele come porque ele precisa se alimentar pra viver. Sim, claro. Você não precisa explicar isso pra uma criança. Você pode, mas dependendo do contexto, por exemplo, você pode associar o lobo a uma pessoa que realmente, uma pessoa, né, que tá passando necessidade, que tá com fome, que tá com frio. Tem um monte de leituras diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que assalta ou que rouba alguma coisa por fome, ela é uma pessoa má? Não, teoricamente não, entendeu? Não, entendi. Eu acho que é legal fazer esse tipo de leitura. Coisas, E aí você pode usar várias coisas. Eu uso geralmente, as histórias que eu conto pro Noah dormindo, pra ele dormir, né, na verdade, tem a ver quase sempre com alguma coisa que ele fez que não foi legal, ou então, tipo, que a professora brigou e tal, e aí eu, tipo, tento, sei lá, a mesma história que ele pediu, eu quero a história de não sei quem, aí eu vou lá, e aí pego esse personagem que ele queria que eu falasse, e aí tento sincronizar isso com um negócio alguma coisa que ele fez de boa também, não é só coisas ruins, coisas legais que ele fez também. Pra reforçar ali, né? Pra reforçar aquele pensamento, entendeu? Porque só dar esporro também não é legal. Você tem que dar alguma recompensa. E aí eu vou levando, sabe? Tipo, ou então, sei lá, teve uma dificuldade que às vezes eu não consegui explicar, não consigo explicar pra ele porque é uma coisa que talvez ele, como criança, não consiga entender ainda. E aí eu tento colocar uma coisa mais lúdica naquela historinha e tal. Óbvio que eu não faço isso todo dia, gente. Eu tô aqui achando que você é o contador de história master, óbvio cara. Que não é todo dia, não, óbvio que não, mas eu vou te dizer que eu realmente tenho uma facilidade na hora de criar uma história. Legal. Pra ele. Assim, uma das minhas dificuldades também, como eu falei lá no início, é o do sono, tá ligado? Tipo, se eu for pegar um livrinho e começar a ler, eu já começo a bocejar na hora. A Anne também é assim. E aí uma vez, eu não sei quem foi que sugeriu isso comigo, que tipo, falava que se você lê como se fosse uma coisa monótona, só lendo ali, você realmente vai ter sono. Você tem que meio tipo, que entrar no se você no fingir, livro, fazer isso. uma voz, emular as vozes diferentes, o diálogo, ajuda você não dormir. É o roleplay. É o roleplay. É o roleplay. E agora, assim, uma coisa que eu não consigo fazer é contar a história pra eles dormirem, cara. Porque eu tento, então, eu não mas eu tô sempre tão cansado. Pra dormir, no real, porque eu vou ter que ter uma luz pra ler. Não, tô falando de história inventada. As histórias, tipo, pra fazer dormir, eu sempre conto história dessas aí inventadas. João do Pé do Feijão, Três Porquinhos. Mas o grande problema é porque eu acho que eu tô sempre muito cansado. Então é muito raro. Mas isso depende do cotidiano de cada um. Pois é, porque é frequente, tal, assim, eu tô contando uma história e de repente parou a história. É porque eu comecei a dormir.
E, tipo, o Gael tem que me dar uma porrada. Papai! A história. Acontece. Papai, tá dormindo? Aí você tem que retomar as minhas, aonde eu não sei que eu parei. Tenho facilidade de criar história? Tenho. As histórias são longas? Nem fudendo. As histórias têm 5 minutos, irmão. Tem 6 minutos. Que eu não tenho criatividade assim, não, irmão. Tá achando que eu sou o quê? O Manuel Carlos? Entendeu? Vou toda hora usar uma Helena diferente no bagulho. Não. Então, assim, tente criar histórias por aí. Tente fazer entonações diferentes. Eu tento fazer por aqui. E vamos tentar melhorar isso aí nessa contação de história, porque eu realmente sou meio fraco nisso. Cara, assim, não Mas vou tentar dizer que inventar simples, mais coisas aleatórias que nem você. Não vou dizer que é simples, porque a cabeça da gente às vezes está ligada numa coisa, a gente está preocupado com negócios, com a vida, com os problemas que tem que fazer, com as coisas que você tem que pensar, e aí a tua cabeça não tá funcionando para criar alguma coisa. Cara, se não tá funcionando, pega a história que já existe, tenta não ser uma história muito cagada, de tipo, as 3 porquinhos que matam o lobo, sabe, tipo... E é isso. Não, legal, mas eu gostei da tua ideia de inventar umas paradas nada a ver. Eu vou tentar inventar as paradas. Vamos lá, meu irmão, vamos embora. Fazer isso, vou me libertar. Eu tô preso. Várias fanfic aí, cara. Cria fanfic. Cria fanfic. Muito bem, então, com essa maluquice toda, sem pé nem cabeça, mais uma vez um Tricotalks totalmente cagado. Eu espero que você tenha gostado. Quando o Vitor não tá aqui, a gente pensa umas besteiras loucas da vida. Ele é nosso moderador. Então, antes que a gente continue falando muita loucura, espero que você tenha gostado desse Tricotalks, espero que tenha ajudado. Eu vou tentar inventar umas histórias malucas aqui, aleatórias, pra ver se a coisa fica mais fácil pro meu lado. Roleplay. E um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, gente. Muito roleplay pra vocês e hidratem-se. Cara, de novo isso, cara. É, porque na semana passada as pessoas podem ter esquecido. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.